No século passado, alguns biólogos afirmam que após provar sangue humano, os leões desenvolvem preferência pelo gênero. E de fato, alguns animais se tornaram reincidentes e após mudarem o cardápio, passaram a procurar por mais. O homem sempre foi fascinado por aventuras, e as memórias da história têm especial apreço por estes aventureiros. Nós somos fascinados pelos relatos das expedições ao deserto de Gobi. Encantamo-nos com as pinturas rupestres nas grutas de Lascaux. E sobretudo nós sentimos extasiados com os relatos de proezas dos exploradores. Ora, quem nunca sonhou em desenterrar fósseis como Chapman, buscar a nascente do Nilo à maneira de Richard Burton e encontrar a tumba de Tutankhamon como Howard Carter? Eu me chamo Charles Boniek, sou editor do blog e do site Contos do Mundo Real, e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Ao detalhar todas essas histórias, uma chamou a atenção de todos naquela época. Comedores de homens, o termo por si já é suficiente para cavar uma fiorde de medo e desespero no coração de muitos aventureiros e serve como de introito para se referir a um animal que preda. A falta de presas e as invasões de territórios são os principais fatores por trás das desastrosas ocorrências. Sem dúvida, a atividade humana, grande responsável pelo declínio da fauna e predação desmedida da flora, faz com que os felinos se aventurem por outras regiões e busquem por presas mais fáceis. E foi isso que aconteceu em Tsavo, região do Quênia banhada pelo rio que lhe empresta nome a uma localidade tão conhecida do Ocidente como se pode esperar de uma área remotíssima nos fins do século XIX. Nesse cenário, em março de 1898, 2 leões começaram a caçar e devorar os homens que trabalhavam no longo trecho de ferrovia encomendado pelo Império Britânico. Foram 135 vítimas, o que motivou os engenheiros a paralisarem as obras por 9 meses. Havia um crescendo de revolta entre os operários indianos, maioria entre as fatalidades, que começaram a partir sem concluir o contrato. As ocorrências chamaram a atenção dos jornais que colocaram Tsavo no mapa. Mas esse período, as feras assassinas já estavam no radar do coronel Patterson, um renomado caçador irlandês, encarregado local com ordens para supervisionar a construção de uma ponte. Patterson viu naquela tragédia uma ameaça à supremacia do Império, mas também vislumbrou sombras de uma oportunidade. Certamente, ele não poupou munição nem tinta para fazer a fama e fortuna com a história. Outros relatos, contudo, sugerem que os leões eram realmente adversários espantosos, vorazes e extremamente ardilosos. Toda noite, atiradores ficavam a postos em casamatas, com 4 metros de altura, vigiando os assentamentos fartamente iluminados, de maneira a restringir a aproximação das feras. Armadilhas também foram espalhadas por caçadores tribais contratados por Patterson. Tudo isso foi inútil. Em uma noite, atraído pelo odor de sangue, as feras atacaram a tenda hospitalar, onde os feridos eram mantidos. Nesse episódio, um dos grandes felinos foi avistado pelo próprio coronel, mas as tentativas de alvejá-lo falharam. Após semanas de tocaias frustradas, o caçador irlandês finalmente conseguiu abatê-los,
e a primeira obra da ferrovia pôde prosseguir. Recebeu inúmeras honrarias, a gratidão do Império e imediatamente se tornou uma celebridade, posando para fotografias com as feras mortas e vendendo por uma considerável fortuna os corpos para o Museu Field em Chicago, onde estão expostos até os dias de hoje. Além disso, 10 anos mais tarde, a perigosa aventura do Coronel Patterson renderia um livro. Décadas mais tarde, a obra ainda inspiraria 3 filmes hollywoodianos, dentre os quais A Sombra e a Escuridão, longa premiado com o Oscar, onde o celebrado caçador é interpretado pelo norte-americano Val Kilmer. Um recente estudo norte-americano baseado no exame acurado da mandíbula e dentes dos leões através de novas tecnologias revelou que o comportamento assustador dos leões de Tsavo era causado por infecções que os impediam de caçar, segurar com as mandíbulas e se alimentar de presas maiores como zebras, antílopes ou gnus. As feras famintas não tiveram outra opção senão buscar um animal mais fraco, e a construção da ferrovia trouxe um banquete até seu território. Assim, a razão para a fúria desmedida dos animais era uma severa doença periodontal, nada tão deslumbrante quanto imaginou o Coronel Patterson.